Deus. Deus continue abençoando os irmãos. Estamos felizes e gratos a Deus por essa oportunidade nesta manhã. Nós podemos estar juntos, né? Apesar de um grupo bem pequeno, mas isso aí não é o caso. O importante é que Davi disse no Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para Davi era uma alegria vir à casa de Deus. Eu creio que para nós é uma alegria, né? Para quem ama o Senhor. Quem não ama o Senhor, uns amam o som, a casa, os parentes, os outros amam ao Senhor, porque vão passar a eternidade com Ele. São dele, vieram dele, né? Não foram expulsos do céu. Aqueles que são expulsos do céu não voltam ao céu. Vamos nessa manhã ler as Escrituras. Tentar falar um pouquinho. São João 5, verso 39. A gente está vivendo um tempo de tanto alimento, né? Tanto alimento mesmo. É livro, na mensagem para ler, é CD para escutar. Nunca houve um tempo de tanta comida, mas chegará o tempo que as virgens formosas vão procurar a comida e não vão achar mais. E a mosca vão correr de um lado a outro, buscando a palavra, a verdadeira palavra, e não vão encontrar. Esse tempo está bem próximo, já está aí, né? Eles estão buscando a verdadeira palavra e não encontram. São João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Agora vamos ler mais outra Escritura, em 2 Coríntios, 13, verso 5. Vou escrever uma escritura aí. 13, 5 de 2 Coríntios. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, fala conosco nesta manhã, abençoa teus filhos, abençoa aqueles que ainda vão ouvir essa pregação. Nós esperamos do Senhor, que o Senhor nos conforte, nos dê a graça, a força, e nos corrija nesta manhã, através da sua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar. Um teste da palavra. Eu quero ler 1 Coríntios 3 e 12. 3 e 12 eu notei errado aqui. 3 e 12. Estava com a escritura ali. Estou com 2 Coríntios. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará,
Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Que o templo de Deus que sois vós é santo. E vamos ler mais outra escritura. 1 João 4, 1. 1 João, falando de prova, né? Teste. Ora, pois, 1 João 4 e 1. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Que já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai se os espíritos são de Deus. Dá-lhes um teste. Porque eles vêm parecendo com Deus. Eles vêm parecendo com a coisa certa. Como é que você vai descobrir se é de Deus? Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. E aqui ele nos diz: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O irmão Brana fala do ouro, né? Ele tem que ser batido para sair dele toda a pirita, para sair dele toda a escória, porque ele tem que estar puro para ele realmente receber o valor que ele merece. Ele tem que passar por teste, porque às vezes você compra o ouro dos tolos. Aqui não é ouro, é um ouro muito barato. Então, quando a coisa é barato demais, é porque não presta. Aquilo é barato demais. Eu tinha outra escritura aqui. Jesus disse em São Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37, ele disse: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Ainda, vamos, 12:36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, vão te dar conta no dia do juízo. Toda palavra. Porque por tuas palavras será justificado. Não é pela palavra dele, de Jesus. Isso é por tuas palavras. E por tuas palavras serás condenado. Nós vemos em São João capítulo 17, verso 20, ele dando as suas últimas palavras aos seus discípulos, ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Agora, São Paulo vem aos Romanos 2, verso 16, e diz: no dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Isso não era o evangelho de Mateus. Mateus não era o mensageiro daquele dia, ele disse conformidade com o meu. Porque quem escreveu o Novo Testamento foi São Paulo. No capítulo 15, São João, verso 20 também. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor.
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. A vossa palavra. Eu estou vendo de homens que Deus usou. Eles todos falharam, mas foram os melhores. Porque Deus, quando Ele vai chamar alguém para uma obra, Ele chama o pior, nunca chama o melhor. Na vista dos homens, é o pior homem. Nós encontramos isso nas Eras da Igreja, na página 224. Olha o que ele fala. Assim como este mesmo Senhor identificou-se com o homem na encarnação, Ele novamente está identificando-se com o homem pelo seu Espírito dentro do homem. Estes são meus, diz o Senhor. Os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Eles podem ser repudiados, eles podem ser questionados. Realmente, para mentes humanas, eles podem nem mesmo parecer qualificados. Entretanto, eles são os mensageiros para as suas eras. Deus usou um Abraão, ele mentiu. Tinha que ter um arranhão, né? Tinha que ter algo para tropeçar. Ele usou Moisés, ele se rebelou. Um Jonas, ele desobedeceu. Um Sansão, ele pecou. Agora, você sabe, eles todos foram testes para os eleitos do seu dia. Um Davi, ele matou. Ele também usou um Josué e um José. E aqueles com defeitos graves são muito mais numerosos do que aqueles cujas histórias parecem ser perfeitas. Todos foram e são dele. Ninguém ousa negar isso. Ele os usou pelo e através do Espírito Santo que ele pôs dentro deles, para o seu próprio mestre, eles permaneceram em pé ou caíram. Em todos eles foi cumprida a soberana vontade de Deus, desde que a história externa tente refutar tal coisa. Isto mesmo assim permanece. O Deus eterno ainda anda entre os candeeiros de ouro, e envia seus mensageiros pelo seu Espírito, com a palavra ao povo de cada era. Você encontra todos eles. Eles tinham que carregar suas falhas, eles tinham que carregar suas vergonhas, mas aquilo sempre foi um teste. Nós falamos muito sobre o batismo do Espírito Santo, mas nós temos muitos pregadores e pastores que não são batizados com o Espírito Santo. Eles são ungidos com o Espírito Santo, porque eles não aguentam o teste da palavra. Eles foram apenas ungidos. Nós vemos que Judas foi ungido, Caifás foi ungido, Balaão era ungido. Ele não era batizado com o Espírito Santo, ele era ungido com o Espírito Santo. Então hoje nós temos pregadores, pastores que são ungidos, eles não têm o batismo do Espírito Santo, eles não suportam o teste da palavra.
Porque São Paulo diz que a obra de cada um é provada. Se é ouro, se é palha, o fogo vai destruir. Se é feno, madeira. Vamos lembrar um pouquinho aqui sobre esses homens. 226, na página 226. Olha, todavia a taça das obras abomináveis ainda não estava cheia. Não somente Lutero, através de julgamento pobre, incitou a batalha e desse modo causou a morte de multidões. Mas o grupo de Zwingli perseguiu até a prisão o pio doutor Ansmey, embora não o tenha entregue à morte na fogueira, foi realmente responsável em grande parte por sua subsequente morte pelo fogo. E Calvino não fez menos, porque exigiu a prisão de Severo, que vira e ensinava a unicidade da divindade. O Estado então submeteu este irmão a julgamento e, para a consternação de Calvino, ele foi queimado na estaca. Se eu olhar aqui, Lutero foi o quinto mensageiro, mas o irmão Branham disse que Deus chamou ele para escrever, para traduzir uma Bíblia, não para escrever, traduzir. Lutero não escreveu Bíblia, ele traduziu. Hoje nós vemos a mensagem do dia, ela já foi revelada, agora está sendo mostrada através de um homem. Ele não chamou o pastor Oswaldo para revelar a mensagem 7 ele chamou para mostrar. Vai e mostra, mostra para eles. Agora Deus escolheu Lutero, mas ele tinha um monte de arranhão. Os homens têm os seus problemas, os seus arranhões. João Wesley era a esposa. A esposa vinha até a cavalo na frente da igreja e dizia que ele não vivia o que ele estava pregando, que não era para eles escutarem ele. Ele chegou a chamar ela até de irmã de Satanás, filha, E ele disse: não dê ouvidos. E o povo vinha às 5 horas da manhã antes de ir para o trabalho para escutar João Wesley, e a mulher também vinha para tentar desmanchar a mensagem. Mas aquilo não desqualificou. Deus tinha chamado. E ele teve as suas decepções também, quando ele foi para os Estados Unidos trabalhar entre os índios. Foi um fracasso, que Deus nunca chamou ele para lá. A igreja, sim. O lugar dele era na Inglaterra, ele teve que voltar, fazer aquela escolha errada com aquela mulher. Mas era um mensageiro. E as pessoas hoje olham os filhos do pastor, tinha que olhar os filhos do irmão Branham também, a família dele, mas aquilo também não tirou ele de ser a 7ª estrela, o 7º anjo, o 7º olho de Deus. Não. O mensageiro era ele. O mensageiro não era José, não era Bilipô, não era a esposa, era a família dele. Aí o irmão Branham nos dá o relato dos homens que Deus chamou. Eles todos tinham arranhão. Tinha que ter algo para aqueles que tropeçam, tropeçar. Porque esses espíritos já vêm tropeçando desde o tempo de Noé, de Abraão, de Davi, dos mensageiros. Tem que ter algo para tropeçar. Eles também têm que ser testados, porque eles se dizem ouro, mas é ouro dos tolos. Então eles têm que ser testados. Olha aí, as falhas não anulam a soberania.
Porque não são os requisitos que nos colocam no púlpito. Porque se fossem os requisitos, não tem nenhum pastor no Brasil, no mundo, é a soberania. Paulo deu os requisitos, ninguém preenche. Olha só, Lutero, quando ele começou, mas Deus dissera 1500 anos antes, Lutero, tu vais começar as coisas, porém em tua era verá tudo isto incompleto. Eu deixarei isso para mais tarde. Aleluia. Nosso Deus reina. Ele conhece o fim desde o princípio, sim. Lutero foi seu mensageiro. Não parecia ser. Quando examinamos as falhas, agora, nós lemos que nós temos que examinar as escrituras. O povo examina as falhas. Nós não estamos falando de pecado, mas mesmo que alguns pecaram. Agora, porque eles pecaram, você não vai pecar. Agora, quando examinamos as falhas, mas houve um homem chamado Jonas, ele teve falhas em sua vida também, mas Deus o chamou naquele dia. Ele era um profeta, embora eu e você possamos não querer dizer isso baseado em como ele agiu. Porém, Deus conhece o que são seus e cumpre-se sua vontade. Do mesmo modo que cumpriu-se com Jonas, cumpriu-se sua vontade com Lutero naquela era, e sua vontade se cumprirá até a consumação. Nós temos muitos e muitos exemplos aqui. Moisés, na mensagem de respeito, parágrafo 59. Aqueles que recusaram o caminho de saída, e Deus estava determinado e tinha dito a Abraão e a eles no seu concerto, assim como nós lemos Davi cantando sobre isto hoje à noite, ele lhes tinha prometido que ele iria fazer uma certa coisa, assim que Deus ia manter sua promessa. Ele ia trazê-los de qualquer maneira. Porém, talvez quase uma outra geração se extinguiu. A velha geração que riu de Moisés. Nós estamos falando de teste. Olha aí. A velha geração que riu de Moisés, assim por diante, e não aceitou a mensagem. Aquela geração, 40 anos, se extinguiu. E Moisés veio a uma outra geração, a outras pessoas. 40 anos. Está vendo o que eu quero dizer? Se eles não aceitam isso, então Deus deixará aquela geração se extinguir e Ele trará uma outra geração para fazer isso. De modo que eles tinham recusado isso. Então nós verificamos que nessa próxima geração que veio, quando Moisés desceu ali para vindicar-se a si próprio, uma geração já tinha somente riu dele. O ministro Batista, ele apenas riu da fotografia da nuvem, da coluna de fogo. Foi o suficiente. O irmão Branco disse: não tem mais perdão. Aquela foto foi o teste dele. Foi o seu teste. Moisés foi o teste para aquela geração. Ele era a mensagem daquele dia. Eu sou o teste para vocês. Eu sou a mensagem para vocês.
Porque a mensagem é uma vida. Eu admiro o irmão Deville por aquilo que prega, porque o que prega vive. Disse o irmão Brana sobre o irmão Deville. Olha, temos ainda mais aqui na mensagem a respeito de 71. Miriam tinha que ser provada. Arão, o pastor, tinha que ser provado. A igreja tinha que ser provada. Deus vai prová-los através de um casamento. O israelita tinha que casar com o israelita. Eles tinham que casar dentro das tribos ali. Moisés casou lá fora. Casou com uma etíope, uma mulher negra. Olha, porém eu desejo trazer uma outra coisa às suas lembranças. Se Deus mandou o mensageiro e vindicou pelos sinais que ele era o mensageiro enviado de Deus, então compete a eles obedecer este mensageiro. Exatamente. Eles devem obedecer o mensageiro e ter respeito por esse mensageiro. Olhe em Josué e Caleb. Aí nós trazemos os exemplos de novo. Eles permaneceram exatamente do seu lado. Ficaram lá. Sim, senhor. Seja em que for que Moisés estivesse. Eles não estavam olhando, mas sabe que Deus disse que não pode casar assim, não, tem que casar. Não. Eles não foram questionar. Mas aquele mais próximo, que era o irmão dele e a irmã, olha aqui. Seja em que for que Moisés estivesse, eles estavam também. Estivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele. De qualquer maneira, está vendo? Porque ele sabia que aquele era o mensageiro de Deus. Estivesse Moisés certo ou errado, Josué e Caleb estavam lá. Agora, recebemos o Espírito Santo. Agora, São Paulo diz que o amor, o Espírito Santo, é que derrama o amor de Deus em nossos corações. E o amor suporta tudo. Hoje, quando as pessoas se escandalizam, saem, ridiculariza pastores, obreiros, pregadores, eles provaram que eles não têm o batismo do Espírito Santo. Porque quem tem o batismo do Espírito Santo tem o amor divino. O amor é aquilo que suporta. São Paulo diz que ele suporta tudo. Então, como você vai... O irmão Brana disse, eu converso com uma pessoa 5, 10 minutos, eu sei se ele tem o Espírito Santo ou não. Ele diz, você apenas deles um teste da palavra. Testa ele, uma palavra. Aí Deus teve que testar aquela igreja no deserto. Ele não podia dar-lhes a terra. Ele podia assustar os moradores da terra e eles caíam no mar e se afogavam. Aí dava a terra para um bando de renegados, de incrédulos. Não, eles tinham que lutar. Agora, primeiro eles tiveram que ser provados. A mensagem, a revelação, ele chega, vou te dar, vou abrir sua mente, você vai entender. Não, Deus primeiro vai ter que te testar, você tem que nascer de novo. Você tem que receber a cada dia esse batismo do Espírito Santo. Você tem que ser testado. Não é assim, não. Você tem que perder filho, perder mulher, perder família. Né? Deus está tratando com o indivíduo. Deus está tratando com você. Você sabe que está tratando com você.
individualmente. Você está sendo provado. Alguém diz, eu já tenho. Não tem nada. Nós todos temos a revelação. Vou ver se vocês têm mesmo. Vai, mulher, casa com a etíope. Aí você vai ver quem é Arão. Aí você vai ver quem é a Miriam, essa que dançou lá com o tamborim. Você vai ver essa aí que, mas eu cuidei dele. Quando ele nasceu, a mãe botou no cesto, fiquei cuidando. Eu que falei com a princesa. Mas isso não adiantou nada, Miriam. Eu que puxei a música. Isso não adiantou nada. Na hora que você viu a mulher de Moisés, não vou com a cara. Olha, pela palavra, meu irmão está errado. Mas quem era ela? Quem era Arão? O sumo sacerdote. O irmão Branco disse, aquilo ali era negócio de Deus, eles não tinham nada que se meter naquilo ali. Ela ficou leprosa. Arão morreu no deserto. Morreu na igreja. Não provou os trovões. Não provou o novo nome. Não! Não foi aquele que parou no meio do Jordão com a arca para o povo passar. Teve que ser o seu filho. Nós estávamos lendo 71, não? E um dia ali nós encontramos que mesmo Miriam, a profetisa, e Arão, sumo sacerdote. Olha, Miriam, a igreja, profetiza, né? Arão, pastor da igreja, que falava, ridicularizaram a esposa de Moisés porque ela era etíope, e pensaram, não havia tantas mulheres o suficiente em nosso próprio grupo para casar. Em vez de ir ali casar com aquela mulher, aquilo não foi a escolha de Moisés. Aquilo foi a escolha de Deus para Moisés. Nós vemos hoje aqui no Brasil, na igreja, nós vemos os mesmos Arões, Miriams, dizendo, não, essa mensagem é de uma só pessoa. Deus fala só através do Osmar. Não, esses trovões já foram, outros já pregaram isso lá fora. É o mesmo Espírito. O pastor Osmar foi o teste para a igreja brasileira. Foi o teste para os pastores. Como Moisés foi o teste. Lutero. Aí eles começam a olhar na família. Eles começam a ver onde está o arranhão. Onde está o risco? Baixa. Buscava em Lutero, multidões foram mortos por causa dele. Muito sangue foi derramado. Foi dele. Calvino, esse homem é um assassino. Matou um homem bom, Miguel Severo, um médico, porque ele escreveu sobre o único Deus, sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abraão, Jacó, todos eles tinham riscos, tinham falhas, só que Deus tinha um chamado. Os irmãos de Jefté disseram, olha, papai morreu e você não vai herdar conosco porque você é filho de uma prostituta. E ele teve que fugir. Ele disse, você não é filho da nossa mãe, tem que sair daqui. Eles iam matar ele. Mas quando apertou a guerra, e eles começaram a perder as suas lavouras, perder os seus jovens, as suas jovens,
e a coisa começou a apertar, eles foram em busca de Jefté. Porque Jefté sabia, conhecia as estratégias da guerra. Jefté era um guerreiro, seus irmãos não eram. Jefté sabia como vencer o inimigo. Aí eles tiveram que se humilhar, reconhecer o homem. Aí Jefté disse: eu somente vou com uma condição: ser o cabeça de vocês. Ser o cabeça. Eu vou com essa condição. Mas ele tinha falha. Não encaixava com a lei de Moisés. Não podia herdar. Eles tinham Bíblia para isso. Mas toda a Bíblia que eles tinham, eles não podiam vencer o inimigo. O homem para vencer, o juiz que Deus tinha escolhido, era Jefté. Sansão teve os seus problemas, mas foi o homem que Deus chamou. Tinha os seus arranhões. Olha aqui. Aquilo não foi a escolha de Moisés. Aquilo foi a escolha de Deus para Moisés. E quando eles ridicularizaram disso, aquilo irritou Deus de uma tal maneira até que ele feriu Miriam, a profetisa, totalmente com lepra, a própria irmã de Moisés. Que me diz isso? Era uma profetisa, porém o que estava ela fazendo? Ela estava zombando e fazendo uma irreverência ao mensageiro de Deus, o mensageiro do concerto daquele dia. Agora, esse Miriam não passou impune, nem Arão. Vão passar desse dia? Não, eles não passaram impune nos dias de William Branham. É o seu teste. De repente é eu que seja o seu teste. É o teste da palavra. Eu sou a palavra. Você é a palavra. Se não ouve aquele que Deus tem chamado, vai ter que ouvir jumenta. Porque Deus não usa nada que é híbrido. Jumenta é original. Deus trabalha com original. Eu estava vendo sobre remédios. A diferença entre remédio genérico, de marca e similar. Nós podemos trazer isso aqui para dentro da mensagem. A mensagem original, de marca, a marca, tem a genérica e a similar. Você sabe que o genérico, ele passa por todos os testes. Aquele remédio passa por todos os testes. É um remédio que ele foi bom, continua bom, passa por todos os testes. Só que ele era propriedade do original. Aquela patente foi comprada. Agora, só que é uma cópia. É uma cópia. O similar, ele já não passa por todos os testes. Ele não passa por aquele teste da bioequivalência, que é feito em corpos humanos. A ciência diz que quando você vai ao médico e ele te passa o remédio, claro, vamos na farmácia querendo comprar o mais barato. 70, aí vem cá, mas não, tem esse aqui que é 10, é o similar, ou o genérico. Mas às vezes o médico diz: você não pode tomar o similar.
Eu vou ler alguma coisa que eu copiei aqui. O remédio de marca é um medicamento inovador, inédito no mercado, genérico, um clone perfeito do remédio de marca e similar é uma cópia aproximada desse medicamento. O genérico é um clone, ele não é original mais. Agora, nós temos hoje a mensagem original da terceira puxada. Nós temos o genérico e nós temos o similar. Na mensagem, vamos explicar essa diferença dando uma ideia de como se inventa uma nova droga. Para criar um remédio de marca, é preciso descobrir um princípio ativo, ou seja, uma substância química que seja capaz de curar uma doença. É um trabalho duro, que pode levar décadas e torrar milhões de dólares em pesquisas. Demora anos. A ciência está estudando doenças, gastando para poder combater. Estou inventando uma droga para combater aquela doença. Já gastaram milhões e milhões até que eles acertam. Olha aqui. Para compensar a relação, a lei de patentes do Brasil garante que o laboratório que cria um novo remédio possa recuperar seu investimento vendendo a invenção sem concorrente por até 20 anos. Quando esse prazo acaba, outros laboratórios podem copiar o princípio ativo da droga para lançar uma cópia exata. Terminou o prazo, os outros podem realmente comprar, tem que comprar a patente. Aí eles lançam, mas não é uma coisa nova. Você pode ver que o genérico não tem o mesmo nome. Você vai comprar um Alivium, é ibuprofeno. Mas o médico diz que é Alivium, não, é o mesmo. A mensagem é a mesma coisa. Vem cá, mas é a terceira puxada? É. Aí você vai examinar a fundo, não é. É uma mensagem pentecostal, já é de outro tempo, já está vencido. Já é uma coisa genérica. Às vezes tem até novo nome. Tem tudo ali. Não, aqui nós temos tudo. Mas é um similar. O similar não passa por esse teste. Aí vem a mensagem de uma só pessoa. Porque é a marca original de hoje, para matar a doença de hoje, a incredulidade que está dentro da terceira puxada. Deus tem que trazer isso, esse teste. Veja, quando esse prazo acaba, outros laboratórios podem copiar o princípio ativo da droga para lançar uma cópia exata, o genérico, que é o genérico. Mas isso não basta. Antes de chegar às prateleiras, o genérico precisa ser aprovado por teste de equivalência farmacêutica e de bioequivalência, que vão medir se ele funciona no corpo humano, igualzinho à droga inovadora. Veja bem, o genérico já é mais próximo do original, mas não é original. E é nessa parte da história que entram os similares. Nós temos muito. O similar é aquilo que é parecido, aquilo que é semelhante. Nós temos muita coisa similar por aí, muita coisa parecida, mas não pode suportar o teste.
quantas mulheres engravidaram, quantas crianças nasceram aí? As mulheres estavam tomando anticoncepcional, mas dentro era farinha, né? Era barato. Aí, até que o Ministério da Saúde descobriu. Mas quando descobriu, já tinha nascido um monte de criança, né? Fiquei grávida tomando comprimido. O baratinho. Agora, é como ele diz aqui, que a vantagem é que eles são baratos. E nós vamos ali e compramos mais barato. Mas é nessa parte da história que entram os similares. Eles também são cópias dos remédios de marca, só que eles agem de uma forma um pouco diferente no organismo. Por isso eles não foram aprovados pelos tais testes. Os similares já não são testados como o original. Agora você pode ver que o original são décadas e décadas de pesquisas, de gastos. Quando o genérico pega aquilo, ele está pegando uma coisa que foi gasto em cima daquilo ali. Só que quando o genérico pega e lança, aí você pode ver que em determinados remédios você pergunta se tem genérico, só tem original. Não tem similar, também não tem. Só original você tem que comprar aquilo. Dá no posto, também não dá. Você vai no posto, leva a receita lá, não dá. Porque é original. É como a mensagem da hora agora. Não tem no posto. Você quer um genérico? Não tem similar. Esse aqui é pregado só para uma classe de ministério. Só uma. Então, esses similares não foram aprovados pelos tais testes farmacêuticos. A vantagem é que eles são mais baratos. É mais fácil. É mais fácil para entender. Jesus é um, Deus é outro. Como é fácil para entender? Uma dualidade. Uma ressurreição isolada. Uma terceira puxada pirata. Sem a mensagem de uma só pessoa, sem um novo nome. 40 anos. Décadas. Foi 40 anos. Para que fosse descoberto que o Cordeiro tinha saído do trono. Agora está fácil. Compraram a patente, estão fabricando remédio. É grupo para toda parte. Descobriram o Cordeiro saiu do trono, Jesus já veio. Só que isso aí já é genérico. Isso aí já não é mais original. O original está na mensagem de uma só pessoa. Por isso ele disse: dá-lhes o teste da palavra. Na página 151, ele pega: como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente deles o teste da palavra. Aí você vai ter que consultar o médico e dizer: vem cá, mas não dá para comprar aquele outro remédio. Ele vai dizer: não vai funcionar. Às vezes você está tomando remédio e diz assim: mas eu já tomei todo o remédio, doutor, não adiantou. Aí vai ter que passar outro remédio. Aí você vai lá: tem esse remédio? Tem. Mas você tem similar? Não, só tem original. Aí você vai ter que fazer no cartão, vai ter que parcelar. Se você quer ser curado, se você quer ser aliviado daquela dor, o doutor te dá aí. Aí você não tem saída. Você chega na farmácia, não tem saída. Você vai lá, eu vou no posto.
logo ali na esquina ali, né? Pois, o que dá remédio é ali, né? Mas é só similar que eles dão ali, não dá original. Né? Você vai em posto aí, eles dão aquele monte de comprimido, aquele montão, aquele saco, aquele sacão, né? Mas é tudo similar, não adianta nada. Não viu que eles fizeram o anticoncepcional uns anos atrás, aí, tudo de farinha dentro? Pessoal, deve ser mais barato, 2 pila. Mas se você vai comprar o original, é R$25 a cartela. Mas o outro é 2. Só que o outro, se não tem farinha, vai te causar câncer depois, vai te dar problema. Porque aqueles farmacêuticos que estão fabricando, eles não sabem colocar, trabalhar com a dosagem certa. E o Mombrana disse, o farmacêutico é um charlatão, ele não sabe trabalhar. Se ele colocar menos, não vai adiantar nada. Que diz a receita, se ele colocar mais, ele te mata. Ele te mata. Tem que ser a dosagem certa. Tem que ser o homem certo, trazer a mensagem certa, na estação certa. Senão você morre. Deis o teste da palavra. Se eles não falam essa palavra, o doutor escreveu aqui, ó. O doutor escreveu isso aqui, você está me dando. Não, a composição é a mesma. Mudou só de laboratório. Né? Isso aqui é do grupo lá de Goiânia, isso aqui é do grupo de Chapecó. Mudou só o laboratório. Mas não tem. Esse aqui que está aqui, mas é mais caro. Esse aqui é mais caro. Esse aqui está 80, esse aqui está 8. Eu fui comprar um remédio. Comprei um remédio esses dias. Não, esse aqui é 17. E o outro? Tem aqui de 4. E a moça disse, é a mesma coisa. Olha, fica aqui conosco que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Assim como eles não falam, se eles não falam essa palavra, eles são do maligno. Assim como o maligno enganou as 2 primeiras noivas, ele tentará enganar a noiva desse último dia. Cristo é o mistério de Deus revelado. O Mombrana diz, ela foi feita para não cair, para não ser enganada. Ela é de marca original. Não tem como copiar essa marca agora. Só a noiva que vê isto. Vamos ficar de pé? Procurando fazê-la se hibridizar através de credos ou simplesmente desviando-se da palavra para qualquer sinal que a satisfaça. Mas Deus nunca colocou os sinais à frente da palavra. Os sinais seguem a palavra. Como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro, de acordo com a palavra do Senhor. Quando ela fez conforme a palavra, primeiro, conforme a palavra dissera, o sinal apropriado veio. Venham para a palavra primeiro e depois observe o milagre. A palavra semente é energizada pelo Espírito. É o teste da palavra. Provai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Oremos, agradecemos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai Celestial, Tu tem-nos dado o remédio original nesse dia, Pai. Tem-nos dado o alimento original nesse dia. Nós sabemos, ó Senhor, que o genérico é um remédio que já foi do passado. Foi uma patente comprada lá do passado, Deus. Serve para curar muitas doenças, mas não a doença do dia, Pai.
não a doença da hora, não vai trabalhar bem no organismo da esposa. A esposa tem que tomar o remédio original, esse que não tem imitação, da mensagem de uma só pessoa, a mensagem de João, que comeu o livro e está reprofetizando. Ajuda e abençoa a tua igreja, teus filhos. Abençoa também a viagem dos teus filhos, irmão Rogério, irmão Gilberto, estão vindo de São Borja. Sejam com eles. Nós te agradecemos nessa hora, Pai. Abençoa as reuniões do Pará, a partir do dia 7, ali, nos dê tua bênção e que aquele povo seja abençoado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.